Olá, você está no devocional Sementes do Secreto. E a semente que eu quero compartilhar com você neste dia diz respeito ao tema promessa ou história. E o texto base para compreendermos isso está na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 20, que nos diz o seguinte: quantas promessas há em Deus, e todas têm nela o sim, porquanto por ele é o amém, por nosso intermédio. Observe que o apóstolo Paulo tinha um contexto em que Deus havia prometido a ele que ele iria até a cidade de Corinto. E ele está asseverando que a certeza de que essa promessa se cumprirá está em Deus. Porque Deus tem no dito dele firmada a palavra dele. E a gente pode abranger um pouco mais esse entendimento, que as promessas se cumprem em Deus, para a glória de Deus, e nós somos o meio para que essas promessas se cumpram. Deus é o maior interessado em cumprir promessas. Mas há episódios nas Escrituras em que ficam claros que Deus preferiu viver uma história do que cumprir promessas. Em Hebreus 11, verso 13, Hebreus 11, verso 39, fala sobre alguns piedosos que preferiram valorizar a importância de uma história na comunhão com Deus do que o cumprimento de uma promessa. E quando nós vamos olhar, abrir a lente das Escrituras e de maneira um pouco mais abrangente perceber a história, vamos ver que foi assim que aconteceu. Alguns padeceram e foram mortos no trânsito no deserto até chegar à terra da promessa. Alguns outros entraram lá. Mas observem bem, Deus fez a promessa de conduzi-los, tirando-os do Egito até a terra da promessa. Deus fez a promessa, Deus conduziu eles na terra da promessa e Deus viveu com eles o cumprimento da promessa. É importante entender, como diz Números 23, 19, que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Diria e não faria, ou falaria ele e não cumpriria? Deus é Deus que cumpre promessas. Mas vezes há que ele prefere viver uma história com a gente do que o cumprimento de uma promessa. E a gente vai perceber isso quando, na história do povo de Deus, Israel, sendo conduzidos por Deus, eles viveram as maiores e extraordinárias experiências na trajetória. O sapato não apertava os pés, a roupa não envelhecia no corpo, codornizes, a nuvem que fazia sombra de dia, era coluna de fogo à noite, água saída da rocha por mais de uma vez, teofanias, nuvens da presença de Deus sobre o monte na experiência com Moisés, comida de anjo, quanta coisa espetacular Deus fez. E tudo isso ele fez na trajetória para lá. Sabe por quê? Porque quem fez a promessa está interessado em viver conosco uma história. Na terra da promessa, você vai contar do que Deus fez na trajetória. E eu quero chamar a tua atenção para observar isso, que o Deus das promessas importa mais que as promessas de Deus. Promessa ou história? O que você prefere? Alguns de Hebreus preferiram a história em vez da promessa. Alguns tantos, talvez não compreendendo o propósito, preferem as promessas do que as histórias. Mas reflita a respeito disso. Eu quero abençoar o teu coração, semeando essa semente para a tua reflexão. Eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, abençoa o coração destes que nos ouviram, que nos assistiram, e que no nome de Jesus, o coração deles seja configurado a esse entendimento, e que a mente deles, cativas a Cristo, possa melhor compreender a respeito do propósito em que eles estejam inseridos. Eu oro em nome de Jesus. Deixa o nome de alguém no comentário abaixo. Envie essa devocional para tantas outras pessoas que você sabe que precisam dessa palavra. Que Deus em Cristo te abençoe.